Muito bom dia, nação. Logo cedo na manhã desta segunda-feira, estamos aqui trazendo as últimas notícias e informações do Flamengo para vocês. E vamos aqui analisar, no início dessa semana, as notícias do Flamengo. O Flamengo começa a sua temporada 2024 hoje. E tem muitas informações aqui no Flamengo. Tem o João Guilherme falando sobre a possibilidade da reviravolta que aconteceu nesse final de semana sobre Matiazinha. Tem notícias sobre Matiazinha. E também tem informações sobre Léo Ortiz. O Flamengo vai intensificar no início dessa semana uma operação forte para contratar o jogador Matiazinha e também o Léo Ortiz, juntamente com o Juninho Capixaba. Nós vamos analisar essas informações aqui, vamos ver o que a imprensa esportiva falou nesse final de semana sobre o Flamengo. Tem muita novidade aqui no nosso canal, mas faz o seguinte, chega aqui explodindo o dedo no like, nos ajude a bater uma meta de 3 mil likes para esse vídeo. Para isso eu preciso muito da força da torcida do Flamengo em peso no nosso canal. Você que tá sempre aqui junto com a gente, assistindo nossos vídeos, analisando as informações do Flamengo, chega aqui explodindo o dedo no like. E se você ainda não é inscrito no canal, convido você a fazer parte. Lembrando que aqui no canal Meu Mengão React, nós trazemos todos os dias notícias e informações do Flamengo, tá bom? E no primeiro vídeo do dia, eu quero aqui ler os comentários aqui, alguns comentários do vídeo anterior que nós publicamos aqui no nosso canal. Alguns torcedores nos enviaram e eu quero marcar aqui alguns comentários, como por exemplo aqui do José Luiz Fernandes, que falou o seguinte: oi amigo, curto muito você e é muito competente, sou de Raposo, Minas Gerais. Grande abraço aí, José Luiz, aí para Raposo de Minas Gerais, que tá sempre aqui com a gente acompanhando também os nossos vídeos, tá bom? E tem aí também o Christian Silva falando o seguinte: assistindo de Arraial do Cabo, região dos Lagos, Rio de Janeiro. Mengão vem com tudo para 2024. É isso daí, Christian. Grande abraço, obrigado por você estar aqui junto com a gente. E tem aí também o Sérgio Moraes falando o seguinte: alô para Sérgio Moraes de Conceição de Macabu, Rio de Janeiro. Flamenguista lindo. É isso daí. Obrigado, Sérgio, por estar aqui. Nós vamos então pro vídeo de hoje. Você quer deixar seu comentário? Deixa aí os melhores comentários, a gente vai colocar no próximo vídeo, tá bom? Então escreve aí nos comentários. Vamos então pro vídeo de hoje. Pode voltar a ser aquele protagonista mesmo, aquele cara que a gente fala, poxa, Gabigol na seleção, como é que não foi convocado? Porque tava treinando, teve uma temporada muito baixa por ser Gabigol com relação a números, mas é um nome bom pra gente ficar de olho, acima de tudo nesse 2024 agora? O Gabigol, ele depende só dele, né? Tem muita qualidade, né? Muito potencial. Vai treinando o que faz a cobrança sobre ele foi ele que colocou nesse momento. Porque artilheiro, né? Vem ganhando tudo com o Flamengo. Então, quando você faz uma temporada abaixo, a cobrança ela vai vir da mesma forma como também quando é exaltado. Então o Gabigol se colocou nesse momento, então cabe ele, né, se tirar, voltar a fazer gol, né? Acredito que ninguém desaprende do dia para noite, né? O matador tá num grande time, tá num time que cada vez mais se reforça de grandes jogadores, né? Então acho que tem tudo para fazer uma temporada novamente aí, como as que ele vinha fazendo nos anos anteriores. Mano, é Gabigol do Flamengo ou Gabigol do Corinthians? É do Flamengo. É do Flamengo. O Flamengo não vai negociar o Gabigol, inclusive nem deu resposta pro Corinthians e o Corinthians se retirou da negociação. Mas eu acho que o tempo do Gabigol no Flamengo já acabou, viu? Por quê? Eu acho que é uma relação ali que já ficou desgastada. Eu acho que o Gabigol tem que buscar novos ares. Claro, o Corinthians agora já não tá mais na transação, mas eu acho que o Gabigol tem muito mercado, não só no Brasil, mas fora dele também. Tem jogadores que estão indo para a Arábia, tem jogadores que estão indo pro leste europeu, enfim. Um grande clube da Europa eu não acredito que ele volte não, porque ele teve uma passagem por lá e não conseguiu corresponder, mas eu acho que ele tem portas abertas em outros mercados. O Gabigol, se a gente parar para analisar aqui, vamos lá. O Tite não morre de amores por ele, isso é fato. O que a gente falou a respeito do Neymar com o Dorival é uma treta que já foi superada, já passou muito tempo, enfim. Agora, essa rusga entre Tite e Gabigol é um negócio recente. Contra o Gabigol pesa uma fase também. Porque o Gabigol, ele se colocou hoje como um centroavante. Ele não quer mais jogar de lado de campo. Então ele concorre diretamente com o Pedro, que hoje está jogando muito melhor que o Gabigol. E vive de gols. Exato. O Gabigol hoje está abaixo do Pedro. Então é natural que ele seja banco no Flamengo. Porque lado de campo, hoje o Flamengo tem Everton, o Cebolinha, tem o Bruno Henrique. Renovou o contrato. Exato. Então, nesse ponto, o Gabigol também já não briga mais.
Meio campo, o Flamengo ele tá numa situação ali também que tá repleta de jogadores. O Gabigol hoje, cara, ele tá blindado numa bolha que ele tem que concorrer diretamente com o Pedro. E, cara, sinceramente, se eu sou técnico hoje, o 9 do meu time, apesar do Gabigol ser um grande jogador, mas analisando o momento do Gabigol, o Pedro é titular absoluto. E, cara, o Flamengo ele tá com um enguiço na mão, porque o Gabigol ele tem contrato com o Flamengo até o término do ano. É um dos maiores salários do Brasil, não só do Flamengo, mas do Brasil. É um jogador que no trato ali também não é dos mais fáceis, é um jogador extremamente genioso. Administrar essa situação, que é uma bomba relógio, no banco, ainda mais você sabendo que o treinador já tem uma certa rusga com o jogador e vice-versa. E aí, Leandro, como é que fica essa situação? O cara no banco, genioso, meio perna, como é o Gabigol. Acho que você falou tudo no início, mano. Tem momentos que você precisa de novos ares. Né? Você acabou de citar, hoje o Pedro terminou a temporada, né, em alta e o Gabigol em baixa, então tem esse atrito com o treinador, né, que a gente viu aí. O Gabigol jogou poucos jogos na reta final do Brasileiro, participou pouco. Então acredito que vai ser, esse ano, eu acho que inicia mais difícil do que terminou. Porque como você falou, pode fazer um falso meia, mas ele tem, o Arrascaeta... O Everton Ribeiro foi embora, foi embora. É isso que eu tô falando, esse é o Dela Cruz. Não tem, é um cara que vai ter que ser tosco, que você vai ter que colocar para jogar. Então, assim, ele tá numa situação... Eu acho que o Flamengo, o maior problema que tem na mão hoje é o Flamengo. É administrar todos esses problemas e assim, eu acredito sempre que o jogador ele tem que buscar a alegria. O cara quando tá feliz, tá contente, certamente as coisas vão fluir, vão dar certo. No futebol de tanta dificuldade hoje, se você não tiver com a cabeça boa, isso é ruim. E eu acredito que no Flamengo o espaço para ele vai ser muito difícil, vai ser muito complicado. É o que você falou, é um jogador que não aceita fácil um banco de reserva. Então eu claro, também não é fácil contratá-lo. Né? A dificuldade também financeira para tirar ele do Flamengo é grande. O Flamengo também não está se desfazendo dele. Não vai se fazer fácil, isso aí mas o Gabigol não está contente lá, o Flamengo vai liberar, não vai liberar. Então tem uma série de coisas também que torna difícil ele sair. Você trabalhou com algum treinador que você era tretado, fala, mano, tem que trabalhar com esse cara aí? Cara, graças a Deus eu nunca peguei um treinador assim que chegasse assim e eu tivesse algum outro tipo de problema. Nunca passei por essa situação. Mas deve ser complicado, né, Leandro? Deve ser muito cara. Chegar um treinador. Eu já vi treinador chegar em clube que ele tinha problema com o cara, que no primeiro dia ele já tirava o cara. Entendeu? No primeiro dia ele falou, eu não conto com ele. Mas eu prefiro que seja assim do que você ficar arrastando o cara e tipo assim, colocar o cara faltando 5 minutos, ou querer ficar testando o cara, sabe? Dar os acréscimos no segundo tempo, eu ponho ele. Que também já vi acontecer da situação também. Que isso também fica ruim no elenco. Sim. Porque você tem parceiro, tem cara que gosta de você, sabe que você no treinamento está se dedicando, que você também merece o espaço e acaba vendo o treinador acontecendo isso, fica ruim. Mas, mano, que problemão bom pro Flamengo, né? A gente tá falando de resolver um problema com um baita de um centroavante, sem contar também os jogadores que estão chegando. A gente tá falando de um De La Cruz que pode elevar, acima de tudo, o patamar do Flamengo. Com certeza. O Flamengo hoje é disparado em termos de nome, o elenco mais forte do Brasil. E tem ali no banco ali um cara extremamente competente também, que é o Tite, apesar de não ter feito aí um bom trabalho na seleção, apesar dos números também. Tem gente que fala, o Tite fez um bom trabalho, mas pra mim bom trabalho de seleção brasileira é ganhar a Copa, mano. Se não ganhar a Copa também não é bom trabalho. Mas enfim, eu gosto do Tite, cara, é um cara competente e o Flamengo, pelas peças que tem, inclusive o De La Cruz chegando aí também, vai engrandecer demais esse meio campo do Flamengo. Olha a qualidade do Flamengo. O Corinthians está negociando o Thiago Maia aí, que é um jogador que seria titular em boa parte dos times brasileiros. É banco no Flamengo, porque a gente tem o meio campo do Flamengo recheado também de jogadores que estão dando conta do recado, né? Jogadores aí que estão, o Pulgar jogando muito, o Gerson jogando muito, a Arrascaeta é um monstro. Agora chegando o De La Cruz. Eu queria pegar esse time do Flamengo para treinar, hein? É o sonho de qualquer treinador, não é? Mas não é um time com um ego muito alto também. Aí o Tite, aí entra o Tite, né? Que é administrar o grupo, administrar as vaidades, né? E eu acredito que quando todo mundo tem um pensamento, né, que é conquistar, ser vitorioso, você tem que deixar essas coisas de lado para que você tenha que pensar no clube, né? No maior que é a instituição, que é o Flamengo. Então, o Tite sabe fazer bem isso e tá com só fera na mão, hein? Sim. Tá com a mini seleção na mão. Mas, mano, apesar desse elenco gigante, de recheado de craques, o Flamengo é o time a ser batido do ano, ou a gente não pode esquecer, obviamente, do Palmeiras, Atlético Mineiro, tem muitos times aí também que chegam para esse 2024 no topo. Sim, o Atlético é um time muito forte também, mas eu acho que os dois times mais fortes do Brasil hoje, com certeza, Palmeiras e Flamengo.
Flamengo, até pelo fato de ter o Tite agora, começando uma temporada, porque isso faz toda a diferença. Porque é no campeonato estadual que você faz aquele famoso laboratório, faz aquelas experiências, é ali que você trabalha fisicamente o time pro ano inteiro. Quando você pega um treinador que tá ali para tampar o buraco no campeonato estadual, você praticamente já colocou o ano em xeque. Né? Porque é ali que você vai moldar o teu time, colocar a característica que você quer executar. O campeonato estadual te dá a possibilidade de pegar times mais fracos e você fazer alguns testes que você não faria em competições como Libertadores, que o Flamengo vai disputar, a Copa do Brasil, enfim. Então é ali que você vai trabalhar o seu time. Inclusive na parte aí de pré-temporada também, na parte física, para exigir mais daquele jogador que muitas vezes você sabe que pode ter um problema físico lá do meio do ano para frente. Então, nesse ponto, eu acho que o Flamengo já começa o ano com um treinador que vai terminar o ano também. Então, cara, Flamengo e Palmeiras possivelmente os favoritaços para ganharem tudo de novo esse ano. Leandro Guerreiro, Everton Ribeiro vai fazer falta? Foi pro Bahia, vai jogar agora com o Rogério Ceni, parece que tá montando um bom time. Não terminou o ano muito bem, né? Não tava tendo tantas oportunidades, mas não deixa de ser um jogador talentoso, de muita qualidade, tenho certeza que vai fazer bastante diferença no Bahia, né? O Bahia tá montando um bom time, né? Levou o Lucas, né, do Santos, que é um grande jogador. Jean Lucas é um grande jogador. Rogério, né, que ele possa administrar também esses jogadores. Não é só montar um time, né? Você tem que também administrar, né, como a gente vem falando aqui do Tite, que pode administrar o Flamengo muito bem. O Rogério também tem condição de fazer isso. E o Everton também é o que a gente acabou de falar do Gabigol, né? Tem hora que você também precisa respirar novos ares, e quem sabe, né? Aí os ares da Bahia, que é maravilhoso, possa fazer bem pro Everton aí, ele voltar a jogar um bom futebol que ele sempre jogou. Queria que ele tivesse vindo pro São Paulo, você acredita? Sério? Sério. Gostaria de ver o Everton no São Paulo, ajudaria demais o São Paulo. Ele é craque, isso é inegável. Muito bom jogador e tenho certeza que ele tinha espaço no São Paulo sim. Ô, mano, a gente tá falando de um Flamengo que acaba, digamos assim, desmanchando um pouquinho daquele Flamengo que foi campeão de tudo com o Jorge Jesus, né? A gente está falando de uma nova safra de jogadores que já estavam, alguns no clube e outros que estão chegando. Então a gente está falando de um novo momento do Flamengo. Sim. Em determinado momento você é obrigado a fazer essa troca. Por mais vitorioso que o cara possa ser, o jogador, quando ele está bastante tempo no clube, em determinado momento, até no subconsciente dele, ele já não vai mais render a mesma coisa. Assim como qualquer ser humano, a acomodação é inerente à nossa espécie aqui, dos seres humanos. Então, cara, o Everton Ribeiro, não é que ele tava jogando aí fazendo corpo mole, mas, cara, um elenco ali, todo mundo voando, só cobrão, os caras jogando muito, só craque. Fisicamente ele já não tem mais aquela pegada. Então ele mudar de ambiente, apesar de eu achar que a diretoria do Flamengo pisou na bola com relação ao Everton Ribeiro, acho que poderiam ter tratado com mais carinho essa não permanência dele, sabe? Pô, Everton, não vai rolar a renovação e tudo mais. Deixaram até os últimos minutos ali, sabe? Uma situação, um jogador com história no clube, vitorioso. Acho que a diretoria conduziu mal essa situação. Mas eu acho que, como eu falei do Gabigol, pro Everton Ribeiro é a mesma coisa. Eu acho que sair nesse momento vai ser fundamental, cara. Respirar novos ares, já não é mais titular. O Everton Ribeiro, pelo futebol que ele apresenta e sabe jogar, tem condições de ser titular em boa parte dos times brasileiros, como o próprio Leandro falou. Se ele chega no São Paulo hoje, não é para ser banco, ele viria para ser titular do time. Então acho que para ele vai ser bom sim, essa saída aí vai fazer bem pro Everton. Leandro, a gente tem que lembrar que Everton Ribeiro estava sendo convocado para a seleção até pouco tempo atrás. Acho que, se eu não me engano, até o meio do ano, né? Tava na seleção brasileira. Como é que um jogador desse, ele não se aprende? O Mano tocou um ponto importante, né? A gente acabou de falar dos jogadores do Santos. É o mesmo, ter o tratamento com o Everton do tamanho que o Everton deixou o clube, né? Ganharam tudo, né? Pô, jogadores de seleção, né? Tava sendo convocado até, se eu não me engano, meio do ano. Jogador de muita qualidade, um cara vitorioso, parece ser uma boa pessoa. Então você tinha que ter um tratamento com ele de renovação de contrato diferenciado de como foi, né? O torcedor tem que entender nesse momento? Não, o torcedor não tem que entender nada, o torcedor tem que cobrar sempre. Eu entendo as cobranças, entendo o desconforto do que foi em 2023, mas a gente sempre trabalhou muito, a direção, né? O presidente Rodolfo Landim sempre cobrou muito também. Acho que a gente ganhou muito. E, infelizmente, em 2023 a gente não conseguiu os resultados que a gente queria, mas vamos trabalhar para 2024. Dorival ficou algum tempo fora, teve problemas particulares, problemas da família, problemas de doença, de algum familiar, e ele acabou ficando fora do mercado um tempo. Me lembro que uma vez
estava antes do ESPN FC, programa que eu apresentava na ESPN, conversando com Mauro Naves, e aí Mauro Naves recebe uma ligação de Dorival Júnior, e na conversa eu ali acabo participando também, e aí o Mauro Naves pergunta para o Dorival, pô, Dorival, você está um tempo aí afastado, quanto tempo que você não aparece em um clube, você tem que voltar, rapaz. Aí eu me lembro, o Mauro colocou no Viva Voz, né, para eu participar também da conversa, eu me lembro que o Dorival respondeu assim, Mauro, eu tive aqui algumas questões na minha família, né, que eu já estou resolvendo, por isso eu fiquei afastado. Estou recebendo convites e tem uma possibilidade muito boa que em breve vocês vão ficar sabendo. E ficamos sabendo mesmo. Era o Ceará. O Ceará resgatou Dorival Júnior. Trouxe Dorival de volta para o cenário. Pouca gente fala isso, hein? Ele foi para o Ceará, ele foi muito bem no Ceará. Ele fez a melhor campanha do time na Copa Sul-Americana, na fase de grupos, na fase de classificação, em 2022. Aí ele recebe o convite do Flamengo. E ele sai do Ceará. O Ceará perdeu o rumo depois que ele saiu. Tanto é que foi para a segunda divisão e por lá ficou e está lá até agora. E aí ele vem para o Flamengo. E naquele trabalho do Flamengo, ele retoma e vira de novo um treinador top. Né, porque ele consegue, com o Flamengo, conquistar 2 Copas importantíssimas. A Copa do Brasil e a maior de todas, que é a Libertadores da América aqui para o nosso continente. E aí o Dorival vira um treinador de novo de primeira linha. Existe a polêmica da permanência dele, o Flamengo decide não renovar o contrato dele, ele fica um tempo fora do mercado e vai para o São Paulo Futebol Clube. E aí ele conquista com o São Paulo o título inédito da Copa do Brasil. Tudo isso, além do que ele já tinha feito antes, ele é um treinador muito experiente, já tinha ganho Copa do Brasil com o Santos, na época de Neymar, de Robinho. Tudo isso o credencia a ser o treinador da seleção brasileira, sem dúvida alguma. Aí você vai me perguntar, João Guilherme é o nome certo? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que o nome certo para dirigir a seleção brasileira seria Jorge Jesus, por tudo que fez aqui, pela forma que ele coloca os times dele para jogar, pela chacoalhada que ele deu no futebol brasileiro, né, pela revolução que ele causou aqui, pelo carisma, pela liderança, pela imposição. Eu acho que o Jorge Jesus seria um nome perfeito. Abel Ferreira seria um nome também muito interessante, mas o Dorival é um grande nome, sem dúvida alguma. E vamos torcer para que ele faça um grande trabalho na seleção brasileira. Material humano, ele tem. A gente não pode dizer hoje, a gente não tem mais jogadores de um nível top do mundo. Acho que não temos. Não temos. O mais próximo hoje de ser melhor do mundo, neste momento, é o Vinícius Júnior. É o jogador que mais tem se aproximado ali, tem ficado entre os primeiros. Nós temos muitos bons jogadores. Tem Rodrigo, tem Bruno Guimarães, tem Lucas Paquetá. Temos muitos jogadores de qualidade e que jogam muito bem lá na Europa. Não temos um craque extraordinário. E temos uma nova geração chegando aí, principalmente de atacantes, muito interessante. Temos Vitor Roque, que já fez aí 2 jogos no Barcelona, tem o Endrick, que vai jogar no Real Madrid a partir do meio do ano e que foi fantástico na reta final do último Campeonato Brasileiro. Tem esse menino John Kennedy do Fluminense, que é um jogador histórico e que fez uma campanha fantástica de Libertadores da América. Temos bons jogadores, mas o Dorival realmente, depois que Tite ficou lá 6 anos e o Fernando Diniz dirigiu a seleção por 6 jogos, ele vai ter que começar praticamente do zero. Ele vai ter que formar uma seleção brasileira. Eu vejo uma seleção brasileira hoje com Vinícius Júnior e Rodrigo, pelo destaque que eles ganharam no Real Madrid, como 2 pilares. O Neymar
é uma incógnita, não se sabe como ele vai voltar da lesão do joelho, e ele vai voltar somente em agosto a jogar. Essa é a previsão, depois da Copa América. Tem esses meninos que eu citei, esses jogadores mais jovens e de muita qualidade, mas que ainda são interrogações, né? Não temos aí nenhuma realidade. E temos bons jogadores, né? Problemas temos na lateral direita, na lateral esquerda também não há uma sobra de grandes jogadores, temos bons zagueiros, temos bons volantes, gosto muito de André, gosto muito de João Gomes, né? Bruno Guimarães, né? Temos jogadores interessantes, dá para formar uma boa seleção brasileira. E o Dorival é competente para isso. Dorival chega ao ápice de um treinador de futebol, dirigir a seleção brasileira. E agrada, assim, o mercado do futebol brasileiro, que não admite um técnico estrangeiro dirigir a seleção brasileira. Curioso isso. Justamente o Brasil, que é o país que mais exporta jogadores de futebol, que vão mundo afora aí entrar na casa dos outros, mas aqui dentro, para dirigir a nossa seleção, não pode ser um treinador estrangeiro. Isso me parece realmente interessante. Nos clubes está ficando difícil, porque boa parte hoje dos times, né, da primeira divisão do futebol brasileiro tem técnicos estrangeiros. E isso é bom. Por isso que eu destaco sempre a vinda de Jorge Jesus e o sucesso que ele fez aqui, porque a partir do trabalho dele é que isso tudo aconteceu. Os técnicos brasileiros perderam definitivamente espaço, técnicos estrangeiros viram o mercado brasileiro como uma porta muito interessante, vários vieram para cá e estão se consagrando. Abel Ferreira se tornou um grande treinador aqui no Brasil, com muitos títulos. Luiz Castro passou por aqui, não foi campeão, mas saiu daqui maior do que chegou, com um grande nome, e por aí vai. Pedro Caixinha está fazendo um grande trabalho no Red Bull Bragantino, temos o Antônio Oliveira, temos outros também que não deram certo, temos técnicos de outras nacionalidades, os argentinos estão por aqui, o Vojvoda, por exemplo, é um sucesso retumbante na equipe do Fortaleza, mas tudo isso se consolidou mesmo com o sucesso de Jorge Jesus no futebol brasileiro. E eu acho que ele seria o treinador ideal para dirigir a seleção brasileira. Ele que está em grande momento no Al Hilal da Arábia Saudita, com uma campanha impressionante, ganhando todos os jogos, disparado lá na frente do Campeonato Saudita, também da Champions da Ásia no grupo dele, né? Mas o mercado do futebol brasileiro ainda tem uma barreira muito grande a ter um técnico na seleção brasileira de basquete, de futebol masculino. Tivemos a Pia recentemente no futebol feminino, já tivemos técnico estrangeiro no basquete masculino, já tivemos também técnicos no voleibol estrangeiros em seleção, mas no futebol pentacampeão do mundo ainda não dá. Então, que o Dorival represente esse mercado dos técnicos brasileiros, faça um grande trabalho e dê ao Brasil a chance de voltar a ser campeão do mundo. Se não for em 2026, que seja em 2030, que pelo menos ele tenha aí 2 ciclos de trabalho à frente da seleção brasileira. Competência ele tem. E a nossa torcida também. Boa sorte para o Dorival Júnior à frente da seleção brasileira. Quem diria, Dorival Júnior foi uma vitrine no Ceará, campeão do Flamengo e São Paulo pela Copa do Brasil e uma Libertadores do Mengão, hoje na seleção brasileira, posição merecida. É verdade, a gente tem que destacar esse lado do Ceará. E o Ceará resgatou o Dorival Júnior. Trouxe ele de volta ali, abril de 2022. O Dorival ficou 2 meses no Ceará. Fez um grande trabalho no Sul-Americano, o time foi muito bem, o Flamengo foi e pegou. E aí o Dorival voltou, né? Mas não podemos esquecer, não. E aí ele
acabou saindo do Ceará, vindo para o Flamengo. O Ceará perdeu um rumo depois da saída dele. O Flamengo começa a se mexer no mercado para buscar alternativas. E na lateral esquerda, já que o Matias vinha, parece que vinha, mas pode não vir, mas ainda pode vir, mas parece que vinha. E o negócio do Juninho Capixaba, o relacionamento entre Flamengo e Red Bull Bragantino está muito complicado por causa das altas pedidas da equipe paulista. O Flamengo analisa com calma a contratação de Alexandro, lateral esquerdo, de 32 anos, da Juventus de Turim, jogador de seleção brasileira há muito tempo com o Tite, que está em final de contrato e pode assinar um compromisso com o Flamengo já. Ele não é jovem? Não, mas também não é velho, digamos assim. Hoje em dia os jogadores têm uma vida útil muito maior. E ele é muito experiente. E o Flamengo queria um jogador mais jovem para a posição, tanto que tentou o Vinha, o Juninho Capixaba, mas não está conseguindo. Então o Alexandro, pela facilidade de estar em final de compromisso e poder assinar um pré-contrato, ele se torna uma opção aí para o Flamengo na lateral esquerda. E aí, nação? Acha uma boa? Que tal o Alexandre, hein? E olha, o Bragantino inicia na segunda-feira a sua preparação para a temporada e o Léo Ortiz está sendo aguardado lá na apresentação. Ele deve se apresentar. A negociação entre Bragantino e Flamengo está cada dia que passa mais difícil, porque as partes não estão se entendendo. O empresário do jogador disse que existia uma promessa de vender o atleta caso aparecesse uma proposta de 6 milhões de euros. O Flamengo fez essa proposta e aí o Bragantino falou, não, mas 6 milhões de euros é para clube de fora, para clube do Brasil, não, é mais. E aí pediu 12 para o Flamengo. Então está muito complicado, o jogador quer sair, quer vir para o Flamengo, mas parece que a coisa está muito enrolada, muito complicada. E o Flamengo já começa a analisar aí possibilidades no mercado, embora a prioridade na zaga seja a contratação do Léo Ortiz. Em contato com o empresário do jogador, as negociações podem avançar entre amanhã e terça-feira. Já estamos mais perto. Informação aqui do companheiro Bruno Lemos. Então parece que o Vinha pode vir. Que o empresário do atleta está mais otimista agora nos últimos contatos. O Vinha sempre foi a prioridade do Flamengo. Depois se falou em Juninho Capixaba. E agora Alexandro é um nome que também surge caso o Vinha não venha. Mas ele pode vir. Temos novidades envolvendo a seleção brasileira. Temos novo treinador na seleção. Dorival Júnior, é isso mesmo, e é já de maneira oficial. Inclusive o próprio São Paulo já comunicou nas redes sociais que o Dorival Júnior saiu do São Paulo e está a caminho da seleção brasileira. Vi muita gente, sobretudo da imprensa paulista, criticando e muito a postura do Dorival Júnior. Que engraçado, essas mesmas pessoas, quando o Dorival Júnior, lá no fim de 2022, estava sendo cotado para assumir a seleção brasileira, falavam que não tinha nenhum problema. Aí depois o Dorival Júnior não ficou no Flamengo, por conta da diretoria do Flamengo, e não tem nada a ver com solicitação de cláusula de saída para a seleção brasileira, não. A diretoria do Flamengo não quis ficar com o Dorival na ocasião por entender que o Vitor Pereira iria fazer um trabalho melhor. Beleza, o tempo passou, Dorival Júnior em 2023 assumiu o São Paulo, foi campeão da Copa do Brasil, título inédito para o São Paulo, justamente contra o Flamengo, e agora chega à seleção brasileira. Gente, não tem como criticar a postura do Dorival Júnior, muito pelo contrário. Ele sempre deixou muito claro que era o sonho dele assumir a seleção brasileira. Estamos falando de um treinador que está caminhando para o fim da carreira, a verdade é essa. O Dorival Júnior ele tem uma idade avançada, ele está há muito tempo no ramo.
Já o Fernando Diniz, que está no começo da carreira, ele acabou se queimando, assumindo de maneira provisória a seleção brasileira, não foi bem, péssimos resultados, e agora sai extremamente queimado da seleção brasileira. Então, o Dorival Júnior, ele não está errado, muito pelo contrário. Se o São Paulo reclamar, mas o planejamento para 2024, as contratações, a montagem do elenco foi tudo em cima do Dorival Júnior. Gente, tem o ônus e o bônus de você ter um bom profissional. O Dorival Júnior é um bom profissional. E o bom profissional, ele chama a atenção de outras instituições. Chamou a atenção da CBF, a CBF foi lá, pagou a multa rescisória junto ao São Paulo e levou o treinador topou. Qual é o problema nisso? Você que está aí do outro lado, você também é um profissional, você está numa empresa. A qualquer momento você pode receber uma proposta melhor e partir melhor no seu entendimento. E repito, estamos falando de sonho. Dorival Júnior, ele tem esse sonho. E agora vai realizar esse sonho aí depois de boas passagens, tanto pelo Flamengo quanto pelo São Paulo. Mas agora vamos falar de Flamengo, porque é uma notícia triste agora. O Darlan, zagueiro que se machucou no primeiro jogo da Copa São Paulo de Futebol Júnior, teve uma grave lesão no joelho e exames constataram nesse domingo que ele vai precisar passar por cirurgia por conta de um problema multiligamentar no joelho. É uma lesão bem parecida com a do Bruno Henrique, que deixou o Bruno Henrique aí longe dos gramados 10 meses. E agora o Darlan, um garoto muito novo, com potencial absurdo, vai passar por uma cirurgia. O que eu posso fazer nesse momento é desejar boa sorte para ele na recuperação, que ele tem uma cabeça muito forte e, se Deus quiser, ele vai voltar ainda melhor aos gramados, pelo visto, só no fim de 2024, se tudo ocorrer bem, ou só no começo de 2025. Então, Darlan, força para você, que Papai do Céu te abençoe nessa recuperação aí. Vamos falar agora de elenco profissional, porque o De La Cruz já tem prazo, já tem data e hora e local para chegar ao Rio de Janeiro. Ele chega no dia 9 de janeiro, por volta de 1h da tarde, num galeão, em um jato que o Flamengo conseguiu para ele, um jato fretado. Vini, ele não vai estar na reapresentação do Flamengo no dia 8, nessa segunda-feira. Pois é, só que a gente tem que lembrar que o último jogo dele no ano passado foi no dia 22 de dezembro, pelo River Plate. Então, se a gente parar e analisar, fazer a contagem certinha, ele está tendo um período de férias menor do que o elenco do Flamengo, cerca de 20 dias. O elenco do Flamengo está tendo 30 dias. Então, ele está se reapresentando ainda antes do tempo, bota aí entre aspas. Ele já tinha viagem marcada, ele queria estar aqui no dia 8 na reapresentação, mas ele já tinha programado férias com a família, enfim. Chega nessa terça-feira e a tendência é que seja apresentado de maneira oficial à imprensa na quarta-feira, no dia 10 de janeiro. Único reforço do Flamengo até o momento, porque o Flamengo continua tendo dificuldade com o Léo Ortiz, com o Vina e com outros jogadores, como o atacante Luiz Henrique e o meia Evander. Mas sobre o Léo Ortiz, ele tem reapresentação marcada para essa segunda-feira. O Red Bull Bragantino bate o pé, não quer vender o jogador para o Flamengo, e o jogador é esperado nessa segunda-feira na reapresentação. O grande ponto é, o Red Bull Bragantino vai ficar com o jogador insatisfeito, porque o jogador, em diversas vezes, em algumas reuniões com a diretoria do Red Bull Bragantino, deixou muito claro que queria ser transferido ao Flamengo, que topou o projeto do Flamengo. Mas o Red Bull Bragantino, duro naquela, falou: beleza, você quer? Ótimo, o Flamengo tem que pagar 10 milhões de euros, senão não vai te levar. E as conversas estão paradas. A verdade é essa, não tem nada avançado. Ou o Flamengo faz uma nova oferta para o Red Bull Bragantino, ou não vai conseguir contratar o jogador. Isso tudo está acontecendo porque o empresário do jogador virou para o Flamengo e falou: olha, por 6 milhões, 6,5, eu acho que eu consigo tirar o Léo Ortiz de lá. Beleza, até conseguiria, se fosse um clube do exterior. Quando o Red Bull Bragantino soube que era o Flamengo, clube brasileiro, falou: não, para clube brasileiro a gente vai cobrar mais, 10 milhões de euros. Mas é o Flamengo. Tudo bem, o Flamengo está aí investindo pesado, pagando multa rescisória do De La Cruz, 16 milhões de dólares, então tem condições de pagar 10 milhões de euros e tirar o Léo Ortiz daqui, o nosso principal jogador. Mas o Flamengo entende que o pagar 10 milhões de euros no Léo Ortiz é um valor acima da média. De fato é, gente. Sejamos bem francos, estamos falando de um bom jogador, mas não vale 10 milhões de euros por vários motivos. Idade avançada, ele já tem 27 anos, não é um jogador que já atuou na Europa, ter se destacado na Europa, tudo bem, já foi convocado para a seleção brasileira, se eu não me engano, uma vez, justamente com o técnico Tite, mas fora isso, nada além disso. Então o Flamengo ainda encontrando dificuldade nessas contratações, mas eu vou falar aquilo que eu falei no vídeo anterior. Eu não vejo motivos para ter pressa.
O foco do Flamengo nesse primeiro semestre vai ser o quê? Ganhar o Campeonato Carioca. O Flamengo tem que ganhar o Campeonato Carioca. Já foi vice pro Fluminense 2 vezes seguidas. Não vai ser pela terceira vez, espero eu. O Flamengo tem que ganhar o Campeonato Carioca. E tem o começo da fase de grupos da Libertadores. Fora isso, qual é o foco do Flamengo? Eu acho que não precisa ter pressa, não precisa fazer loucuras financeiras para ter os jogadores aqui o mais rápido possível. É ter calma, cautela nas conversas, porque uma hora eu acho que o Flamengo pode conseguir a contratação. Caso contrário, é mirar um plano B, um plano C, tal como Vina na lateral esquerda, no ataque Luiz Henrique e o meia Evander também. São negociações extremamente difíceis. Hoje, enquanto eu gravo esse vídeo aqui, nenhuma está próximo de acontecer. Pelo menos é o que eu tenho de apuração. Fora isso, o Flamengo vai muito bem, obrigado. Tem reapresentação agora, segunda-feira, na parte da tarde. Sobre a camisa do De La Cruz, acabei não citando. Se nada mudar, ele vai vestir a 7, que era do Everton Ribeiro. Inclusive o Everton Ribeiro foi apresentado lá no Bahia. E teve até um fato curioso, o filho do Everton Ribeiro foi questionado sobre Flamengo. Ele acabou cantando lá a música do Flamengo, não do Bahia. Assim, foi um fato curioso. Nessa minha opinião aí, eu acho que o Bahia deu mole, porque o Bahia sabia, obviamente, de como é a repercussão do filho do Everton Ribeiro nas redes sociais, o carinho que ele tem pelo Flamengo, e aí bota o garoto para falar lá, obviamente ele ia falar de Flamengo. Criança age de maneira muito natural, obviamente a criança não pensou, na cabeça da criança não está fazendo nada de errado e não fez nada de errado. A verdade é essa, é uma criança, gente, pelo amor de Deus. Foi até engraçado, curioso, todo mundo riu ali, e vida que segue agora Everton Ribeiro no Bahia e o De La Cruz, portanto, herdando o número 7. Valeu, galera! É isso aí, nação. Tá aí, então, as últimas informações do Flamengo. O Mengão, então, começa a sua temporada 2024 hoje. O Flamengo se reapresenta para iniciar os treinamentos. A única contratação nesse momento, até agora, é o Nicolás De La Cruz. Mas o Flamengo, como eu falei para vocês no início do vídeo e vimos aqui no decorrer do vídeo, o Flamengo vai intensificar nessa semana uma operação forte para tentar trazer de uma vez por todas Léo Ortiz, o Juninho Capixaba e o Matias Vinha, que parece que vai acontecer uma reviravolta aí nessa negociação. E aí vamos torcer para que tudo venha dar certo e vamos ver o que vai acontecer. Nação, obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal. Lembrando a você que aqui no canal Meu Mengão React nós vivemos Flamengo. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.